Programa Ressaltando. Apoio ECS, Empresa Catarinense de Segurança, oferece a melhor tecnologia em monitoramento, através de uma equipe completamente treinada para atender às suas exigências. A ECS trabalha com vigilância patrimonial, segurança de eventos, vigilância monitorada, para oferecer segurança de qualidade e tranquilidade aos nossos clientes. Agende uma visita pelo telefone 3221-9838. ECS, Rua Falso de Souza, 269, Centro. Olá, está no ar o programa Ressaltando. Nós temos trazido aqui todas as semanas secretários do município para falar das suas ações desenvolvidas perante a sociedade, a comunidade lagiana. Já conversamos sobre o desenvolvimento econômico de Lages, sobre o meio ambiente e hoje nós recebemos a secretária da Educação do município de Lages, Neuza Maria Zangelini, que vai falar um pouco das ações que a educação vem desenvolvendo, de tudo que relacionado à educação, que é uma secretaria tão importante, uma pasta tão importante que a secretária assumiu no início deste ano, né? Ao final do ano passado. Né? Final do ano passado. Em outubro do ano passado assumiu a secretaria a pedido do prefeito Renatinho. E como é que estão as ações da secretaria? Seja bem-vindo a Ressaltando, secretário. Para mim é um prazer estar aqui e falar de educação é falar da minha história de vida também, porque além de estar militando quase há 30 anos na educação, a gente sempre vê a educação como prioridade não só da Secretaria de Educação, mas da sociedade. E falar das ações desse um ano que eu estou na secretaria, pelo convite do nosso prefeito Renatinho, que para mim me sinto privilegiado por ser uma professora de carreira, ter saído das bases do município, porque a gente estava lá, né, no começo de todo esse desenrolar desses projetos. Para mim é um privilégio e represento toda a categoria como efetiva, com uma história de luta, e que a gente galgou também esse espaço de liderança, de gerência da secretaria. Falar dessa ação de um ano é falar de muito trabalho mesmo, principalmente direcionando o olhar para a escola, na reconstrução, na revitalização dos espaços. Esse ano a gente investiu muito nesse sentido. Nós tivemos realmente de investir, porque é o papel do poder público, principalmente em centros de educação infantil. Nós tivemos a Araucária totalmente remodelado, construído, melhorado para atender as nossas crianças. Um espaço que dá inveja a qualquer escola particular. E além disso, nós também tivemos intervenção recentemente com a parceria da saúde, inauguramos no bairro Ipiranga o CI Miriam Oliveira Cash, que também a gente está atendendo uma demanda maior, porque o nosso compromisso, a gente tem uma demanda reprimida na educação infantil, e a gente está ampliando CIs. Agora nós estamos também inaugurando o CI em Gralha Azul, no bairro Guarujá, também revitalizando o espaço, mas tudo passa por um rascunho, e você passa ali para a escola, com mobiliário, com instalação, com equipamento. Então, ações na educação infantil é a nossa obrigação, até porque nós temos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas também estamos interferindo e agindo nas escolas de educação básica, tanto as urbanas quanto as rurais. Nós inauguramos esse ano 5 rurais, em 5 localidades diferentes, um investimento de mais de R$200 mil, aonde, mas lá só tem 5 crianças, mas essa criança precisa de atenção do poder público. Sim. Olha, potreiros, morrinhos, índios, macacos, então foram comunidades já contempladas com espaço físico de primeira qualidade. Desde banheiros, sala de professor, né, todo o mobiliário, porque essa criança que está na zona rural também tem que ser olhada com carinho, até porque a permanência dela na zona rural é o nosso objetivo, oferecer para ela as mesmas condições das crianças do centro da cidade, na zona urbana. Então, essa intervenção é um dos passos que a gente está fazendo para dar qualidade na questão imobiliária, questão de construção, que passa, mas não é a única ação, porque você tem que passar pela porta, entrar para dentro da sala de aula, e isso é importante. Então, nós fizemos também esse ano, né, de forma de valorizar nossos professores, o incentivo à docência. Sim. Hoje, o professor que está na sala de aula, que lida com o aluno, com toda essa gama de universo que é o aluno, toda a complexidade da relação professor e aluno, ele está sendo privilegiado com 10% a mais. E isso valoriza também a ação dele. Tá certo. Secretária, teve alguma dificuldade assumindo nesse pouco mais de um ano que a senhora está à frente da secretaria? Quais foram as maiores dificuldades encontradas na Secretaria da Educação de Lages em relação à educação no município? Primeiro, claro, que como todo mundo tem dificuldade financeira, porque nós temos aí 144 unidades, 15 mil alunos,
1.200 profissionais da educação, fora os agentes de serviços gerais, e você precisa dar condições. Então, mesmo com a implantação do Fundeb, que criou uma expectativa enorme, todo mundo esperava o Fundeb para dar incremento na receita, a gente não viu isso. E até porque o Fundeb vai sendo implantado gradativamente até 2010. Então, as pessoas queriam mudanças imediatas. Nós estamos ainda se adaptando ao Fundeb. Nós hoje só estamos contemplando 1/3 dos novos alunos, porque até então tinha o Fundef. O Fundef contemplava só os alunos do ensino fundamental. Agora é toda a educação básica. Só que ele não está sendo contemplado todos os alunos como financiamento. Só 1/3 desses alunos. Então, nós temos dificuldades ainda. E a dificuldade financeira realmente é uma das grandes dificuldades. Porque tudo que você tem para valorizar o professor, para comprar mobiliário, para comprar equipamentos, para revitalizar a escola, ampliar CEINs, precisa de recurso financeiro. Mas o importante que eu senti é a contribuição da comunidade. Nós temos, assim, muitas instituições colaborando. O Adoce, o nosso projeto, que aí as empresas adotam o Centro de Educação Infantil. Temos, assim, a parceria da ABB, do Banco do Brasil, do SESC, do SESI, com projetos que estão colaborando. E isso é educação. A educação se faz com a participação da comunidade. E nós também conseguimos avançar muito na questão da autonomia da escola, gestão democrática. Que é repassando um valor mensal para a escola. Exatamente, para que a própria gestão, o próprio gestor e os seus colaboradores, o CPP, os professores, os alunos, decidam, pelo menos para resolver os problemas imediatos. Não fique batendo e saindo com o chapeuzinho na mão todo momento. Então, todos as nossas EMEBs têm o seu recurso, conforme o número de alunos. Maior o número de alunos, maior o recurso. Ainda é aqui? Claro que é aqui. Qual o valor máximo hoje que as EMEBs Nós temos recebem? escolas, que é o caso do Mutirão, recebendo R$ 1.200, que é um bom valor, porque, além disso, ela tem uma certa autonomia. Precisa ser revisto? Claro que precisa. Mas é um valor significativo. Isso é para fazer qualquer manutenção na escola, um vidro que quebrou? Exatamente. Antes, como é que era isso? Tinha que ligar lá para a secretaria para conseguir? Como é que era isso? Na verdade, assim, eu já fui diretora escolar, justamente da EMEB Mutirão. A gente tinha pedir para a secretaria ou promover, fazer rifas, que ainda continua, claro que o gestor pode fazer promoções junto com a comunidade, mas a gente fazia isso, rifa. Na época a gente podia cobrar mensalidade, então a gente tinha o dinheiro da mensalidade, hoje não se pode. Hoje o aluno contribui, a família contribui espontaneamente. Sim. Até porque o poder público tem que oferecer gratuitamente o acesso à escola. E de qualidade, né? E de qualidade. E se não tiver, eu digo assim, a qualidade é essencial na educação. Se a gente quer realmente transformar essa sociedade, se a gente acredita que nós, seres humanos, podemos transformar a atitude em relação ao mundo, em relação ao meio ambiente, em relação às pessoas, em relação à política, nós precisamos investir na educação. Senão não vai ter nenhuma transformação. E como é que tem sido isso no governo do prefeito Renatinho? Quanto que é destinado à educação hoje no município de Lages? Você sabe que nós temos verba carimbada, 25%. E claro que esse 25% às vezes não dá conta, ele tem que colocar a contrapartida do município. Então, a gente vê que há uma sensibilidade muito grande do nosso governo, até porque todos os pleitos que a gente levou ao nosso prefeito, ele atendeu. O nosso segundo Congresso Regional de Educação Serrana foi um sucesso. Trouxemos palestrante a nível internacional. Cristóvão Buarque, Frei Beto, mais de 1.000 profissionais da educação da região veio prestigiar. Um dos melhores congressos dos últimos tempos. Então, isso depende da vontade política, vontade de investir na educação, porque os recursos não dão para tudo isso. Então, nós temos esse apoio do nosso prefeito, e principalmente no olhar, né, afetuoso em relação aos professores. Agora que a bolsa de mestrado, licença para fazer um mestrado, doutorado, porque realmente quanto melhor o nosso profissional estiver qualificado, quanto mais oportunidades tiver para fazer essa qualificação, maior vai ser o resultado. E o resultado vai se refletir aonde? Na sala de aula, junto com os nossos alunos. Hoje são quantos professores na rede municipal? Nós temos hoje em torno de 1.200 profissionais. E a qualificação desses profissionais, como é que a secretaria... Hoje a gente sabe que tem um projeto sendo desenvolvido, foi desenvolvido bastante no mês passado, mês de outubro, né, junto à capacitação não só dos professores, como também dos funcionários de escolas. Como é que tem trabalho na qualificação, que é algo tão importante, né, e que reflete diretamente na educação dos alunos? Então, primeiro, nós temos uma política de
de valorização e de incentivo à qualificação através de bolsas, de graduação, pós-graduação, mestrado e até mesmo para doutorado. Mas depois nós temos uma equipe de formação continuada, permanente, onde que tem uma equipe que se prepara, faz o trabalho, chama por níveis, por área de conhecimento, fazem a formação continuada, discute, faz o planejamento, a escolha do livro didático, a questão da disciplina, que hoje nós temos assim grandes entraves, a questão da temática, a atualização de conteúdos, tudo isso é feito por uma equipe de profissionais que estão constantemente se atualizando para buscar multiplicar esse conhecimento com os demais. E além disso, nós temos convênio com o MEC, nós temos o Proletramento, que está aí na área de linguagem e matemática, fazendo todo esse trabalho. E a gente sabe que esse investimento na formação é realmente investimento no profissional. E quando você valoriza o profissional, quando você qualifica esse profissional, você dá as condições para que a escola tenha sucesso e o aluno também. Programa Ressaltando, a gente continua ainda conversando sobre a educação do município de Lages. Já vamos falar sobre o Cefet, a Escola Técnica Federal. A Secretaria já está também se envolvendo com os trabalhos do Cefet. A gente vai a um breve intervalo e já voltamos falando de educação aqui no Ressaltando. Programa Ressaltando, apoio ECS, Empresa Catarinense de Segurança, oferece a melhor tecnologia em monitoramento, através de uma equipe completamente treinada para atender às suas exigências. A ECS trabalha com vigilância patrimonial, segurança de eventos, vigilância monitorada, para oferecer segurança de qualidade e tranquilidade aos nossos clientes. Agende uma visita pelo telefone 3221-9838, ECS, Rua Falso de Souza, 269, Centro. Nós retornamos para esse segundo bloco do Ressaltando, continuamos conversando sobre educação com a secretária de Educação do município de Lages, Neuza Zanini. Secretária, foi enviado já à Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Educação. O prefeito já enviou à Câmara. E agora? O que vai acontecer com esse plano? Antes de eu falar o que vai acontecer agora, eu queria retomar um pouquinho a história desse plano. Porque ele nasceu e ele está compilado pela participação da comunidade. Isso me dá a tranquilidade de levar um plano que representa a vontade dos educadores, da sociedade, dos pais, dos alunos. Nós tivemos o cuidado, durante esse ano todo, de fazer esse processo. Fazer assembleias, chamar os gestores, discutir. Porque esse documento já existe desde 2002. Olhe bem, e não foi aprovado até agora. Por quê? Em 2001, quando se instituiu através da Lei 10.172, o Plano Nacional, todos os entes federativos tinham que fazer o seu plano. O Estado, os municípios, o Distrito Federal tinham que compor o seu plano. E isso foi feito em 2002 em Lages, com a participação também da comunidade. Só que houve um entrave, o Estado não aprovou o seu, e na época tinha um entendimento que não poderia ser aprovado o plano municipal, porque era em cadeia, era nessa hierarquia, nacional, estadual e municipal. E se engavetou. E nesse último ano, a gente teve a informação da Undime que precisava resgatar esse documento e levar novamente à discussão, porque o MEC está vinculando a liberação de verbas à instituição do plano. Então, a gente resgatou o documento e vamos fazer o quê? Vamos mandar só fazer uma revisão? Não, vamos chamar a comunidade de novo. Então, de 2001 até agora, mudou-se muitas coisas, outros objetivos se tem. E a gente fez todo, mini assembleia, chamou os pais, levou para o segundo Congresso Regional da região da Serrana, Congresso da Educação, chamou para que todo mundo participasse, e montou uma comissão de vários segmentos da sociedade. 12 instituições compareceram para fazer a comissão e discutir e elaborar, culminar o documento, fazer toda a revisão, compilar o documento, separar em níveis, modalidades, e esse documento resultou numa carta da sociedade lagiana, a Carta da Educação para os próximos 10 anos. E foi encaminhado para a Câmara, e para nossa felicidade,
a gente vai estar discutindo esse plano na audiência pública. Mais uma vez, a gente vai estar, né, selando e colocando esse documento para que toda a sociedade conheça, contribua com sugestões, porque é as metas maiores. O que a gente quer da educação para o município de Lages? Isso tem a ver com a estrutura das Tudo, escolas? tudo tem a ver com a estrutura física, tem a ver com a questão da qualidade do ensino, o avanço, com a alfabetização, todos os níveis da EJA, educação especial, financiamento, valorização do professor, mas são metas que nós temos maiores, como eu digo assim, são as ambições da educação. E para isso, toda a sociedade, poder público, as instituições, vamos ter que, como eu dizia, vamos ter que perseguir nesses 10 anos. Vamos ter que buscar, depois, viabilizar o plano através de projetos de leis, através de ações administrativas, através de investimento, através de parcerias. Porque o plano é aquele olhar para o futuro da educação. E nós temos que garantir o futuro da educação. E o plano é uma garantia. E temos certeza que a gente vai contar com a colaboração dos nossos legisladores, que estão lá preocupados também com a educação. E essa audiência pública só vem convalidar esse processo. Isso a gente já pode ter em mente aí quando que a gente vai ter esse plano municipal aprovado, secretário? Acreditamos que a audiência vai ser agora nos próximos dias, dia 21, e com certeza a Câmara entende da importância, porque o plano que está em vigor hoje é de 99, ele é obsoleto. Ele é de 99. Muitas coisas se avançou e muitas coisas já não tem mais sentido. E precisa realmente colocar. Então nós vamos ter aí isso é a importância que a Câmara vai dar para esse projeto. Vai estar na mão dos nossos vereadores, que vão estar lá discutindo, tirando suas dúvidas e também aprovando se considerar importante. Eu não espero outra atitude da Câmara, aprovar esse plano, até porque ele não é um plano da Secretaria Municipal de Educação. Nós, como poder público, é a nossa obrigação, é a nossa competência fazer isso. Mas é um plano da sociedade lagiana. E agora falando um pouquinho do Cefet, a Escola Técnica do Governo Federal, trazida para Lages, vai se instalar aqui no Morro do Posto, né? O que a gente já tem de novidades em relação ao Cefet? Também vai ter uma audiência pública para decidir os cursos. Como é que está o Cefet, secretário? Primeiro que a gente tem que ter muito orgulho como lagiano, ganhar primeiro lugar, né? A melhor pontuação, 31,22. Diferença de quase 5 pontos percentuais para o segundo lugar, que foi 26,84, se não me engano, de São Miguel do Oeste. Então, o lagiano tem que ter orgulho. Lagiano, quando é chamado para o desafio, ele é vencedor. Então, Lages está sendo premiada com um grande estabelecimento de ensino, que vai qualificar a nossa mão de obra e trazer, né, realmente o avanço não só para Lages, mas para toda a região. Agora, a audiência pública vai ter que definir. Que bom que as pessoas vão poder participar para definir, para fazer essa definição, porque todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa região serrana. Então, a audiência vai acontecer no dia 11. Eu tenho, assim, o maior orgulho e até relatar para vocês que quando se começou a discussão do Cefet, todo mundo dizia assim, o terreno, que era a contrapartida obrigatória. Todo mundo deu terreno. Por que Lages ganhou o primeiro lugar? Por quê? Porque as contrapartidas complementares é que decidiram. Porque Criciúma, que infelizmente, né, ficou em último lugar, também deu terreno como era a exigência do projeto. Quando Lages voltou a olhar e eu dizia para todo mundo, gente, o terreno todos vão dar, vamos voltar o nosso olhar para as contrapartidas complementares. Quando a sociedade fez a parte dela, arrecadou dinheiro através de toda a mobilização da CIL, do CDL, da SDR, da Clabin, mas quando o poder público deu também investimento em dinheiro, mas deu a contrapartida que fez a diferença, o muro, eu digo assim também, a terraplanagem foi oferecida pela nossa prefeitura, também foi oferecido, entrou no documento, também a segurança eletrônica, o mobiliário de algumas salas, o transporte, uma linha de transporte gratuita. Então, essa foi a contrapartida. Quando a gente perguntava para a direção do Cefet o que fez a diferença para a gente ganhar no primeiro lugar, que foi uma excelente notícia, eles diziam assim, a elaboração do projeto, o qual a minha equipe fez parte, o professor Valdeci e o professor Valênio, que a gente acompanhou de perto, e a contrapartida complementares, as contrapartidas complementares. Então, quando a sociedade se une, todos ganham. Então, isso é o resultado de uma vontade política, do poder político, através do nosso prefeito Renatinho, que deu autonomia,
da vontade da sociedade civil e das instituições que se envolveram. E agora estamos a um passo de definir o que vai ser o Cefet, quais os cursos, tem que fazer uma análise, tem que se discutir. Já tem ideia de algum curso, secretária? Nós temos aí algumas propostas, mas que a gente levou já ao conhecimento da Consuelo, que é a diretora de Santa Catarina do Cefet, e ela colocava de uma dificuldade, que os cursos estão muito distantes e pode elevar muito o custo da implantação deles. Então, eles vão nessa audiência pública, eles vão colocar mais ou menos os critérios, para que a gente possa realmente implantar aqui os cursos que a nossa sociedade precisa, mas que seja viável para o Cefet. Então, sim, por isso que é importante. Claro que a gente tem algumas expectativas de trazer novos rumos para Lages. Não só o que nós temos, até porque não podemos competir, porque não vamos ficar na mesmice. Mas precisamos também inovar. Nós tivemos aí 5 propostas que a gente já colocou para a diretoria do Cefet, que eles acharam inconveniente, alguns inconvenientes, que nós vamos estar discutindo nessa reunião. Tá certo. Secretária, o Cefet é uma escola do governo federal. Exato. Tá? E o município dá todas essas contrapartidas, mas no final, quem que leva a fama pelo Cefet? Não existe essa rixa política? Olha, eu digo assim, a gente passou, claro, que quando um projeto dessa magnitude acontece na região, todo mundo se julga um pouquinho dono. E até eu acho que todo mundo é um pouco dono, sabe? Mas o importante é que a nossa parte, o poder público chamou para si essa responsabilidade. Porque a prefeitura tinha que encaminhar. Ela respondia por esse processo. E muita gente duvidou. E eu lembro que até numa emissora de rádio, parece que foi na Globo, eu colocava assim, você não tem medo de perder o Cefet? De forma nenhuma, porque nós estamos trabalhando para dar tudo certo. E quando eu dizia assim, gente, vocês estão com o olhar só no terreno, a diferença vai ser as complementares. E quando nós sentamos junto com o nosso prefeito, o secretário de Finanças, e decidimos as contrapartidas complementares, que eu já citei aqui, principalmente o muro, que foi decisivo, porque ninguém fez isso nos outros projetos, isso contado por pessoas que têm esse acesso a essa informação, foi que a gente decidiu o rumo. E eu acho que todo mundo contribuiu. Então, se todo mundo contribuiu, todo mundo realmente pode festejar como vencedor. Mas eu acredito que se não tivesse a seriedade de todos os participantes, a gente não teria esse êxito. Tem um valor que a gente poderia dizer do investimento do município no Cefet hoje? Nós hoje temos aproximadamente, o município, claro, que a gente tinha feito a contrapartida também do terreno, mas como a própria direção do Cefet achou um outro terreno mais conveniente, que é um terreno da União, a gente não teve a necessidade, mas está à disposição. Esteve à disposição. Seria o terreno do bairro Vila Marisa. Exatamente. E que constou do projeto. E até os moradores acharam que tinha alguma rixa com o morador do Vila Marisa, por isso que não ia ser lá. Mas, na verdade, é porque o terreno da União fica mais próximo ao centro. E foi uma opção deles, até porque que eles acreditam que esse é um espaço mais bem localizado. E foi uma iniciativa deles de negociar. Mesmo porque a prefeitura não tinha tempo hábil para fazer essa negociação. E a gente tinha de obedecer os requisitos do projeto, achar um terreno que preenchesse e que fosse aprovado pela coordenação do Cefet. Quando eles vieram com essa novidade, claro que para nós, qualquer novidade é importante. E importante para nós, o Cefet está instalado ou na Marisa, ou ali perto no terreno da Embrapa. Para nós, o importante é estar instalado em Lages e oferecer para os nossos adolescentes, para a nossa juventude, para todos que quiserem, os cursos de qualificação. Então, a gente considera que o investimento da Prefeitura Municipal de Lages foi realmente significativo, em torno de R$800 mil. E agora também, nós estamos conversando com o secretário Murilo, eles também vão estar ajudando a fazer o projeto. Sim. Então, isso também vai ter contribuição decisiva do município de Lages. Temos ideia de quando começa o Cefet a funcionar, a lecionar para os alunos? Eles dizem que até o meio do ano que vem a estrutura vai estar pronta, até com os funcionários, que também vão ser via concurso, isso é muito importante, com pessoas que vão se fixar em Lages, vão gerar renda também. Mas isso vai ter, no caso, o concurso vai se destinar apenas a pessoas daqui de Lages ou vai ser aberto? Olha, isso é uma prerrogativa deles. Eu não tenho conhecimento ainda como é que isso vai ser conduzido. Mas acredito que seja. Se é um concurso, ele tem que ser aberto a todos. É um concurso público, como a prefeitura está fazendo agora. Aberto a todos têm direito perante a lei. Acredito que sim, mas não tenho essa informação. Importante que isso são questionamentos que a gente até pode levar amanhã
né, no próximo sábado, na audiência pública. A audiência pública, então, vai decidir os cursos, realmente? Na verdade, assim, não vai ser uma decisão. Vai apontar caminhos, porque a decisão realmente é da condição do Cefet. Porque vai ter que ter um estudo da região, das necessidades, das demandas, dos cursos já existentes. Mas, muito importante, ouvir a comunidade. Quando a gente dá a oportunidade para as pessoas colocarem o que pensam, quando a gente escuta e analisa as propostas, a gente consegue fazer um trabalho com maior qualidade e realmente com maior aceitação de toda a população. Tá certo. Secretária, agora Lages está prestes a completar 241 anos de idade. O município de Lages hoje já se transformou num polo de educação. A gente pode se ter aí um grande número de escolas particulares, universidades, cursos técnicos, agora mais o Cefet e também as escolas municipais. Então, regionalmente e também estadualmente, Lages a nível estadual, é um polo em educação. Como é que a senhora, como secretária da Educação de Lages, agora falando no âmbito geral, né, também de universidades, vê esse polo de educação? Primeiro que a gente se tornou referência. Isso foi conquista de professores, lutadores da educação e principalmente de um respaldo muito grande e a seriedade que o poder público também tem em relação à educação. Mas nós tivemos a história de lutas. A universidade que nós temos hoje foi também desencadeada por muitas lutas, muitas pessoas de coragem investiram. Nós temos a iniciativa privada se instalando em Lages, porque tem demanda, e é uma característica do nosso povo querer saber mais, buscar o conhecimento. Então eles viram aqui um espaço, e Lages cresceu nesse sentido. E, porque ela é uma referência, muita gente vem de fora. Muita gente vem se instalar aqui para poder. Nós temos até o polo da UFSC. Nós terminamos agora, recentemente, as inscrições para mais um curso gratuito de administração, em parceria com a Secretaria de Educação e Prefeitura de Lages. Então, nós vamos estar fazendo a prova no curso de administração dia 18, 130 inscritos. Quer dizer, nós temos aqui... Onde acontecem os cursos? Os cursos acontecem próximo a Getal, no antigo Senai. Exatamente, no antigo Senai. Então, nós temos lá, tem toda a infraestrutura. Nós temos a UDESC, a Uniplac, a FAVEST, quer dizer, cursos que estão se instalando aqui. Os cursos técnicos também, o SEDUP, Senai, que realmente está ali, está sendo uma referência também. Então, nós temos aí realmente grandes instituições com grandes lideranças e voltada também para essa comunidade. Porque eles realmente são pessoas que vêm, não se instalam só a fins lucrativos, que a gente tem que ter cuidado com isso, mas também voltado ao bem-estar, atender a comunidade, a sua função social, né, a sua contribuição junto à sociedade, com eventos, com ações. Isso é muito importante. Por isso, esse credencial que tem essas instituições, porque elas têm um envolvimento muito grande com a comunidade. E a gente acredita que Lages evoluiu também nesse sentido, porque a força dos seus educadores, das suas lideranças educacionais. Então, a gente faz parte desse processo. Nós, dentro da rede municipal, que evoluímos enormemente, nós temos uma das melhores infraestruturas físicas, nós temos aí uma dinâmica da questão pedagógica muito bem conceituada, e, quer dizer, construída com a nossa própria casa. Isso que é importante. Tá certo. Secretária, para finalizar sua participação no Ressaltando, gostaria que a senhora nos dissesse um ponto positivo da cidade de Lages. O povo. O povo. E um ponto negativo, se tivesse que dizer sobre Lages. Um ponto negativo. Olha, um ponto negativo talvez seja... Sabe, eu amo minha cidade, então um ponto negativo deve ser a falta de, às vezes, talvez, de mais oportunidades. Ainda, Lages precisa de mais, o povo precisa de mais oportunidades. Mais políticas públicas. Exato. Também. Exato. Entendimento. Tá certo. O programa Ressaltando recebeu a secretária da Educação do município de Lages, Neuza Zangelini. A gente conversou um pouco sobre educação aqui no programa Ressaltando. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Programa Ressaltando, apoio
ECS, Empresa Catarinense de Segurança, oferece a melhor tecnologia em monitoramento, através de uma equipe completamente treinada para atender às suas exigências. A ECS trabalha com vigilância patrimonial, segurança de eventos, vigilância monitorada, para oferecer segurança de qualidade e tranquilidade aos nossos clientes. Agende uma visita pelo telefone 3221-9838. ECS, Rua Falso de Souza, 269, Centro. E nós conversamos agora no programa Ressaltando com o Procurador da República Nazareno Wolff, que vai nos falar um pouco mais sobre a Lei dos Campos de Altitude, conhecida também como a Lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428, que foi uma lei que ficou aí, né, procurador, durante 14 anos no Congresso para ser aprovada. No ano passado foi aprovada pelo presidente Lula e tem gerado uma série de discussões na nossa região serrana, que isso vai falir a região serrana. Procurador, até onde é verdade o que está sendo dito a respeito da Lei dos Campos de Altitude? Quase tudo é verdade. E é importante que seja feita essa discussão para que a sociedade esteja bem esclarecida e para que a resolução, porque na verdade essa lei ela disciplina o que se chama de bioma Mata Atlântica, que é um conjunto de vegetação chamado originalmente de Mata Atlântica e que pela promulgação da lei, como você disse, tramitou durante 14 anos, mas foi promulgada agora em dezembro de 2006, incluiu os campos naturais do Brasil de altitude dentro do bioma Mata Atlântica. E campo natural, campo de altitude, só tem praticamente nessa região aqui, um pouco no Paraná, um pouco no Rio Grande do Sul e na nossa região. Então, na verdade, o que está sendo feito agora é uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente para especificar mais o que diz a lei e definir quais os estágios de regeneração do campo, certo? Dependendo desse estágio, o campo pode ou não pode ser utilizado, seja para explorar com pecuária extensiva, seja para lavrar e fazer lavoura, para plantar pomar, plantar soja, plantar pinos ou eucalipto. Originalmente, a lei prevê que campos acima de 850 metros se tornariam áreas de preservação permanente. Não, é isso realmente? Essa é uma preocupação em deixar bem claro para a sociedade. Na verdade, a lei não fala em altitude. Não existe diferença entre o campo, digamos, de 100 metros ou de 1.800 metros. O que acontece é o seguinte, é que campo natural não dá em altitude baixa. Né? Lá no litoral a gente não vê, a gente só tem aqui na serra, certo? Mas o que a lei diz, em princípio, é o seguinte, aonde existir um tipo de campo em extinção, certo? Com vegetação em extinção, ele não pode ser utilizado. Não interessa a altitude. Mas o que a gente teve, no caso, uma audiência pública na ACIL, né? Várias lideranças políticas querem tentar flexibilizar melhor a lei, melhorando para a nossa região. Realmente, o que isso vai causar de impacto, caso a lei seja, no caso, a gente pode dizer, executada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA? O que vai causar de impacto na nossa região? É muito importante esse trabalho que os políticos estão fazendo, de preocupar, de chamar a atenção do CONAMA para os efeitos e de trazer essa discussão para a sociedade, certo? Agora, o efeito real, ele depende da forma como a resolução sair. Isso realmente está a definir. Pode ser que, de fato, dependendo da forma como a resolução seja editada, se prejudique em muito a exploração dos campos aqui na região. Esses campos, ficou decidido também nessa reunião que os deputados vão pedir a visita do CONAMA na nossa região para que esteja vendo a situação de como está e como ficaria caso essa lei realmente entre em vigor. Isso também é positivo para a região, né? Muito positivo. O deputado Eliseu Matos vai fazer um trabalho nesse sentido e eu sugiro que ele solicite ao CONAMA que faça uma sessão desse grupo de trabalho. O CONAMA é um parlamento, sediado em Brasília, em Santa Catarina, para que a sociedade catarinense possa acompanhar e possa questionar sobre a forma dessas resoluções, o teor delas e os efeitos que elas vão causar. Os efeitos não seriam somente na Serra, outras regiões do estado também sofreriam isso, procurador? Originalmente, campo natural em Santa Catarina só tinha na Serra, essa que é a verdade. O oeste era tudo mata. Sim. O que tem lá que a gente vê hoje de grama e tal, é que foi desmatado. Então, campo natural mesmo é na prática só na região da Serra, de maneira que
que o efeito se dará praticamente na região da serra. E tem um estudo também, o Estado tem que fazer um estudo, um levantamento, no caso de tudo a riqueza da mata, dos campos. Esse estudo já foi feito? Como é que está isso, procurador? Isso também é muito relevante. Na verdade, a culpa por esse tumulto todo não é só do Conselho Nacional do Meio Ambiente, é do Estado de Santa Catarina. Porque a legislação já estabelece, inclusive outras resoluções anteriores do CONAMA, que cada estado tem que fazer um inventário de toda a vegetação que ele tem, certo? Para ver o que tem, o que não tem, o que está em extinção, o que não está. E só a partir desse inventário fazer o que se chama de zoneamento agroecológico, certo? Dizer aonde que se tem que preservar e aonde que se tem onde se pode explorar ainda, certo? Só que o problema é que, embora o Paraná e o Rio Grande do Sul já tenham, Santa Catarina está atrasada e não tem esse inventário e nem esse zoneamento. Portanto, não sabe o que está em extinção e o que não está. Portanto, não sabe como é que se vai se dar a aplicação da resolução quando ela for feita ou não. Então, é urgentíssimo que o Estado faça esse inventário para sabermos se a araucária está em extinção ou não, se campo está em extinção ou não. Porque em sendo provado, por exemplo, que tanto as araucárias como os campos não estão em extinção, pode-se inclusive fazer o corte de araucária, a lei permite isso. A lei permite, então, no caso, que um campo onde a araucária ainda não está em extinção, que aquela araucária seja, no caso, retirada para comercialização. Isso é possível mesmo estando como área de preservação, procurador? Não, é possível. A lei permite que a araucária seja cortada, desde que fique provado que ela não está em extinção, certo? O problema é que o Estado não pode provar se ela está em extinção ou não, porque não contou as araucárias. Não tem esse estudo. Não tem esse estudo, não fez um estudo. E a lei diz o seguinte, que além do número de araucárias, tem que fazer um estudo da variabilidade genética delas, para ver quantas subespécies tem, se uma determinada subespécie não está em extinção ou não. Então, em fazendo isso, poderia se cortar a araucária. Por que não se corta a araucária há muitos anos aqui? Porque não tem esse estudo. Da mesma forma vai acontecer agora com os campos. Não se sabe qual a quantidade de campo que está em extinção e, na dúvida, então não se explora nada. Mas, na verdade, o Estado tem que fazer isso, tem que fazer esse zoneamento e dar andamento a determinados projetos, né, de criação, por exemplo, de unidades de conservação, onde se preserve matas de araucária, onde se preserve campos, onde se faça, por exemplo, uma unidade de conservação de proteção integral no Campo dos Padres, que é o campo mais alto que tem no Brasil, para ser integral, onde esse projeto, por exemplo, da transformação dos campos da Coxilha Rica em área de proteção ambiental, que é uma ocupação disciplinada, né? São todos projetos que estão de acordo com a lei, que permitem a exploração e que, inclusive, liberam o restante da área para ser explorada das formas mais intensivas. Então, existe esses campos. No caso, o campo tornou lá área de preservação permanente de acordo com a lei. O que o produtor rural, o dono daquele campo, pode fazer ali em cima daquele campo que não esteja fora da lei? Pode criar gado, pode fazer plantação? O que pode ser feito em cima desse campo? O problema é o seguinte, que enquanto o Estado não fizesse zoneamento e não saber o que está em extinção ou não, em princípio não poderia fazer nada. A partir do momento em que o Estado fizer o estudo e disser, não, nós temos um percentual de campo que está preservado, vai ser. No restante, pode fazer tudo, inclusive lavrar, construir, plantar floresta. Então, é necessário esse estudo hoje, mas essa lei entrando em vigor agora, até que esse estudo saia, isso fica tudo congelado? Esse é o problema. Fica tudo intocável. Qualquer coisa que seja feita é contra a lei. Seria mais ou menos o seguinte, tal como acontece com a araucária hoje. Ninguém pode mexer e o povo pensa que não pode cortar a araucária. Não é que não pode. Pode, desde que seja feito esse estudo. Da mesma forma vai acontecer com o campo. Mas isso o governo federal não tem como exigir que o governo do estado faça esse estudo, ou isso vai protelando até que ocorra algo pior com a Serra Catarinense? Na verdade, até o Ministério Público Federal, até eu posso entrar com ação contra o governo do estado para fazer esse estudo. A sociedade pode fazer. Quer dizer, não precisamos que o governo federal diga ao governo de Santa Catarina o que deve fazer. Nós, que somos catarinenses, temos que dizer. E esperamos que faça. Mas eu sei que depois dessa audiência pública, o Eliseu Matos me disse que já conversou com o governador e tal, e que o Estado de Santa Catarina vai se mexer no sentido de fazer esse inventário. E tem que fazer, porque senão a culpa não é do CONAMA, a culpa é do governo de Santa Catarina. O que estaria emperrando esse inventário seria o custo de tudo isso? Eu acredito. Tem ideia de um custo, procurador? Não tenho ideia, mas eu sei que foi, em uma determinada época, foi alocado um recurso para isso.
e esse recurso foi apropriado pela FURB, que começou a fazer um trabalho, faltou recurso, parou. Na verdade, deveriam, por exemplo, utilizar a UDESC para isso, esse campus da UDESC aqui em Lages e tal. Não tenho ideia do custo, mas não é nada assim que seja muito fora do que o Estado possa pagar. O professor Ademir Reis, da Universidade Federal de Santa Catarina, elaborou um estudo e dividiu os campos de altitude em categorias. Essas categorias serão aceitas? São inviáveis? Como é que ficou isso? Esse estudo de disciplinar os campos segundo sua altitude, ele não está de acordo com o que estabelece a lei da Mata Atlântica e nem está de acordo com aquilo que se quer preservar. Porque o que diz a lei? A lei diz o seguinte: você tem que ter percentuais do campo preservado. E percentuais de campo variáveis de acordo com as espécies de gramíneas que tem ali, né? Então, não significa, só o fato de você, digamos, preservar todos os que estão acima de 1.600, ter uma ocupação limitada naqueles entre 1.300 e 1.600, e lavrar tudo que está abaixo de 1.300, não significa que você não vai extinguir formas de campo. Que pode ser que você extinga formas de campo que estão abaixo de 1.300. Então, na verdade, essa proposta feita pelo professor Ademir Reis, patrocinada pela Fiesc e tal, ela é absolutamente inviável e ilegal. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Decisão sobre essa lei, sobre os campos de altitude e também o futuro da Serra, o futuro econômico da nossa Serra. O que a gente pode esperar, procurador? Eu estou solicitando hoje ao deputado Eliseu Matos que faça um requerimento à Assembleia, talvez, para que a Assembleia Legislativa promova a vinda do CONAMA e fazer uma sessão aqui em Santa Catarina. E esperamos, então, que a Assembleia Legislativa traga o CONAMA para discutir com os catarinenses aqui e que o governo do Estado comece a fazer o inventário florístico e o zoneamento agroecológico de Santa Catarina. Tá certo. Nós recebemos neste último bloco do programa Ressaltando o procurador da República, Nazareno Wolff, que falou um pouco para a gente sobre a Lei 11.428, a Lei da Mata Atlântica, a Lei dos Campos de Altitude, que tanta polêmica está gerando na nossa região. O programa Ressaltando fica por aqui. Até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Programa Ressaltando, apoio ECS, Empresa Catarinense de Segurança, oferece a melhor tecnologia em monitoramento, através de uma equipe completamente treinada para atender às suas exigências. A ECS trabalha com vigilância patrimonial, segurança de eventos, vigilância monitorada, para oferecer segurança de qualidade e tranquilidade aos nossos clientes. Agende uma visita pelo telefone 3221-9838. ECS, Rua Falso de Souza, 269, Centro.